Olha só, recentemente, uma decisão gigantesca do Supremo Tribunal Federal, o STF, redesenhou as regras para o impeachment dos seus próprios ministros. E essa é uma mudança que mexe e muito com as estruturas do poder no Brasil. Vamos entender o que está em jogo. E ó, não é uma mudancinha qualquer não. A gente está falando de uma alteração fundamental no jeito como um ministro da mais alta corte do país pode ser responsabilizado. Isso muda o equilíbrio do jogo. Vamos ver exatamente o que mudou. Pois é, a decisão que veio do ministro Gilmar Mendes cria um cenário totalmente novo. E para a gente entender o tamanho do impacto, o melhor é comparar como era antes e como ficou agora. Então, se liga nos dois pontos que são o coração da mudança. Primeiro, quem pode dar o pontapé inicial. Antes, qualquer cidadão podia. Agora, esse poder fica concentrado numa pessoa só, o Procurador-Geral da República. E a segunda mudança, nossa, talvez essa seja a que mais pesa, acontece lá no Senado. Pois é, vamos focar um pouco mais nessa história do voto no Senado, porque a mudança é realmente enorme. Ela representa um aumento drástico na dificuldade política para que um processo desses sequer saia do papel. Funciona assim. Antes, para uma denúncia contra o ministro do STF ir para frente, sabe, para começar a investigação mesmo, precisava do voto de 1/3 dos senadores. Agora, puxa, esse número pulou para 2/3. Isso quer dizer que o apoio político que precisa existir só para começar a investigar o ministro ficou assim, muito, mas muito maior. É o que se chama de maioria superqualificada, né? Ok, mas por que uma mudança tão radical assim? Qual a justificativa para isso? A resposta do STF se baseia num princípio que é chave para a democracia. Vamos entender a lógica por trás dessa, digamos, blindagem que foi criada. A palavra-chave aqui é independência judicial. A ideia é bem simples, na verdade. Os juízes precisam ter liberdade para decidir com base na lei, sem ficar com medo de sofrer uma retaliação política, sabe? E olha só essa citação que está na decisão do ministro Gilmar Mendes e resume bem o argumento dele. Ele está dizendo que se você puder processar um juiz pelo conteúdo da decisão que ele tomou, você está, na prática, corroendo um dos pilares do Estado. Então, resumindo, os argumentos são esses. Um juiz não pode ser punido politicamente por uma interpretação da lei. A decisão busca evitar o que o ministro chamou de criminalização da hermenêutica jurídica. É um nome complicado, né? Mas quer dizer basicamente o seguinte: impedir que uma interpretação da lei seja tratada como se fosse um crime. Só que, claro, essa decisão não veio do nada. Ela é uma resposta direta a um clima político, gente, que está pegando fogo. É um verdadeiro barril de pólvora na relação entre os poderes. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que isso está acontecendo justamente agora? Para sacar a resposta, a gente precisa dar uma olhada no que tem acontecido e que colocou uma pressão enorme em cima do STF. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a conectar os pontos. Olha só, nos últimos anos a gente viu uma enxurrada de pedidos de impeachment vindo de parlamentares, mirando principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Esses movimentos são vistos como uma forma de pressionar a corte, tudo isso no meio de um cabo de guerra maior entre governo e Senado. Então, a decisão do STF pode ser lida, sim, como uma reação a tudo isso. O ponto-chave é o seguinte: apesar de nunca na história do Brasil um ministro do STF ter sofrido impeachment, essa ameaça virou uma arma política. O alvo principal, como a gente viu, é quem está à frente de investigações bem delicadas envolvendo ex-presidente. Fica claro que existe aí uma disputa de poder gigante entre o judiciário e uma parte do Congresso. Beleza. Depois de ver tudo isso, a gente se pergunta: qual é o impacto real e duradouro dessa decisão? O que isso muda de verdade no equilíbrio de poder aqui no Brasil? Bom, o resultado prático, no fim das contas, é este. O Supremo Tribunal Federal agora ficou muito mais protegido, muito mais isolado da pressão política. A barreira para conseguir responsabilizar um ministro foi lá para cima. E isso tudo acaba nos deixando com uma grande questão para pensar. Essa mudança toda é um escudo, uma proteção necessária para garantir que a justiça funcione sem intimidação? Ou será que ela cria uma barreira tão alta, mas tão alta, que transforma a nossa corte máxima numa espécie de fortaleza impenetrável, que não pode ser fiscalizada? A resposta para essa pergunta vai dizer muito sobre o futuro do equilíbrio de poderes no Brasil.